Olá, boa noite, tudo bem? Está começando o Saúde Mix. Toda semana vamos falar de saúde e qualidade de vida com o Dr. Vanderbilt Barros, cirurgião cardiovascular. Fala aí, doutor. Muito boa noite, seja bem-vindo à Nova TV Vale. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vem importunando nós brasileiros, que vem ressurgindo de alguma forma e a gente quer tirar um pouco das dúvidas, tentar orientar a população que está carente, que está precisando saber do que se trata exatamente e principalmente o que fazer. Febre amarela. Números da febre amarela em janeiro e fevereiro quase dobraram no Brasil. Em 51 dias foram relatados 541 casos da doença, com 163 óbitos. No mesmo período do ano passado, informes indicavam 292 confirmações da infecção e 97 mortes. O assunto hoje vai ser realmente sobre esse vírus. O que é a febre amarela? Febre amarela é uma doença causada por um vírus que fica hospedado dentro do próprio mosquito ou muitas vezes dentro do que a gente chama de hospedeiro, dentro de uma pessoa ou muitas vezes dentro de outro animal. O macaco, que todo mundo já tem visto aí na mídia, é um mamífero e ele se assemelha muito ao ser humano. Então, e além de ser um mamífero, então os mamíferos, principalmente o macaco, ele é um hospedeiro, isso é, muitas vezes o vírus fica incubado dentro dele, sem muitas vezes lhe fazer mal, ou algumas vezes ele consegue causar a doença e fazer essa manifestação. Então, a febre amarela é causada por um vírus que é transmitido pela picada de um mosquito. O mosquito pode conter tanto esse vírus quanto ter picado uma pessoa ou um animal que tinha o vírus, ficou dentro dele e numa nova picada ele transmitiu pela troca de sangue, passando esse vírus para uma pessoa, para um ser humano. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, os sintomas, o que causa, o que a gente pode fazer em termos de vacinação, além da prevenção da doença. Vamos lá? Vamos ouvir agora as dúvidas da população sobre a febre amarela. Qual a forma de transmissão da febre amarela? A febre amarela, como a gente acabou de falar, é transmitida por um vírus. E como esse vírus chega na gente? Pela picada de um mosquito. O mosquito, que a gente chama de vetor, que é o principal agente transmissor da doença, é um conhecido nosso, é o Aedes aegypti, que transmite também a dengue, a chikungunya, entre esses outros. E ele vai transmitir o vírus que está infectado nele, qual é o vírus que existe dentro dele. Então vamos colocar que esse mosquito picou uma pessoa, um animal que tinha o vírus e ele botou esse vírus para dentro dele. Ele passa dentro do metabolismo do mosquito, um período que a gente chama de incubação, que varia em torno de 9, 12 dias, isto é, se entre 9 e 12 dias ele picar alguém, provavelmente ele não consegue transmitir essa doença a quem ele picou, porque o vírus está crescendo, se proliferando dentro do mosquito. A partir desse tempo, ele consegue sim, mediante uma picada, uma pessoa, transmitir o vírus a ela, ok? Quais os sintomas da febre amarela? Normalmente, as formas são mais brandas, isto é, como é um vírus, ele vai ter os sintomas muito parecidos com algum tipo de virose. Então, uma febre não muito alta é presente, dores no corpo, mal-estar, às vezes dor cervical. Isso tudo faz parte de um conceito de vírus, de uma doença viral. Então, muitas vezes, qual é o risco que nós temos hoje? É de achar que isso é uma gripe, ou é uma coisa qualquer, um mal-estar, uma intoxicação alimentar, alguma coisa que está te causando isso aí, e isso passar batido. Normalmente, a doença evolui de uma forma benéfica também, isto é, a pessoa não vai desenvolver nenhuma forma grave, mesmo que não tenha sido vacinada. Então, igual volta a falar de uma gripe, você pega uma gripe e você consegue contornar ela, por mais que aquilo tenha te causado algum mal, alguma coriza, dor no corpo, algum mal-estar, muito espirro, tosse, mas no final você fica bem. Isto é, não vira uma doença mais grave, uma pneumonia, uma coisa qualquer que vai botar você mais em risco.
Enfim, a maioria da população acaba passando por isso e tendo um bom desenvolvimento positivo sem complicações. 15% das pessoas que foram contaminadas por esse vírus, muitas vezes podem ter depois que passou o período quente da doença, né, que gira em torno de 3, 4 dias depois que ela é picada, depois que ela é contaminada, que ela aparece a ter os sintomas. E isso dura também em torno de 3 a 4 dias, esse período de virulência que a gente chama. É quando a pessoa está sentindo aquilo tudo, dor no corpo, febre, isso tudo. E normalmente ela é autolimitada, igual o nosso resfriado e a gripe é. Mas 15% da estatística mundial nos revela que as pessoas que tiveram essa fase mais branda pode ter uma fase mais complexa, uma fase mais grave, em torno de 48 horas depois que finalizou essa fase mais branda. Isso pode sim trazer mais complicações. Aí volta em febre muitas vezes mais alta, um mal-estar mais prolongado, muitas vezes acompanhado com dor abdominal, vômitos e principalmente alterações em alguns órgãos vitais, principalmente os rins e o fígado, isto é, podendo levar a algum grau de insuficiência renal e muitas vezes a propensão a sangramentos espontâneos, ou manchinhas na pele, ou xixi, ou mesmo as fezes, o cocô sai com sangue, muitas vezes só de escovar o dente, machuca a gengiva, aquilo sangra muito fácil. E essas pessoas muitas vezes vão precisar de ter um cuidado hospitalar. Então é importante identificar isso aí, né, caso você esteja passando, ou já passou, ou alguém que passou, enfim, para poder orientar. A pessoa teve aquela suspeita, ficou ali naquela situação de não sei exatamente o que é, o que não é, não tive muito acesso, mas fiquei bem. Depois que ela ficou bem, passou 2 dias ou 3 dias, a pessoa voltou a evoluir de uma forma ruim, a grande chance dela ter sido contaminada pelo vírus da febre amarela e está desenvolvendo a forma mais grave da doença e vai precisar de uma atenção hospitalar mais delicada. Eu gostaria de saber como que previne a febre amarela. E como prevenir a picada do mosquito? Isso aí eu acho que a gente já está ficando craque, né? A gente se esquiva e se desvia de tudo quanto é jeito. Afinal de contas, mosquito para a gente, na hora que está voando, é um mosquito e não faz a menor diferença se a gente consegue identificar qual o tipo que ele é, muito menos se ele está trazendo alguma doença para a gente ou não. Então, nessa fase que nós estamos passando, que o Brasil está aí nesse diagnóstico da doença voltando ativa, é mais importante que a gente tome alguns cuidados, né? Entre eles, tentar fechar a casa mais cedo do que o normal, porque a gente sabe que esses mosquitos têm um hábito mais de final de tarde e de noite, então eles vão atrás das suas presas para que eles vão picar e se alimentar de sangue durante a noite. Ele não está atrás de contaminar ninguém com o vírus ou passar para alguém o vírus ou pegar para ele. Ele quer simplesmente se alimentar com sangue. E o hábito é mais final de tarde e de noite. Então, por que a gente fala em fechar sua casa, as janelas, as portas mais cedo, para evitar esse finalzinho de tarde e evitar que eles entrem para dentro de casa? Porque muitas vezes a casa, principalmente no verão, está mais abafada, eles gostam do lugar mais quente, então eles vão atrás desse calor porque a temperatura no mato começa a esfriar. Eles vão ser direcionados para esse calor e estando lá dentro da sua casa, vindo aquele ventinho lá de dentro, aquele bafo, o famoso bafo, eles vão atrás e vão acabar entrando dentro da sua casa, ficando ali só esperando o momento de poder te picar. Fora isso, o uso de repelente, né, na sua pele é um grande fator que vai realmente ajudar com que ele não chegue perto de você. Muitas vezes os detetizadores aerosóis também podem ser usados, embora eu acho que a gente deva ter alguma restrição a isso, justamente principalmente com crianças, que são produtos mais fortes, mas eu acredito que se você usar um repelente de pele ou mesmo um natural, que, né, à base de limão, coisa cítrica, que consiga botar no ar, isso seja efetivo para que você consiga evitar com que o mosquito fique perto de você e te incomode. Muitas vezes também usar roupas mais longas, mais protegidas para dormir, principalmente em crianças e idosos, que você evita que fique aquela área totalmente exposta, né? Os braços e pernas. Então você usar uma roupa mais comprida, que seja na sua casa ou mesmo quando você estiver na rua, à noite, dependendo do lugar que você estiver, que seja um pouco mais de mato, é interessante usar tanto repelente quanto você também usar um pouco mais de roupa
protegida para evitar isso aí. E sempre alerta, igual escoteiro, sempre alerta para o mosquito, eles vêm, né, debaixo de mesa, então se você está no restaurante ou no barzinho, às vezes de short, quando, né, quem já não levantou e viu que a perna estava toda comida, toda picada ali de pernilongo. Então é sempre importante o cuidado com a roupa e o lugar que você frequenta também para poder evitar esse tipo de picada nesse momento que a gente está passando. Outra forma de prevenção, né, viria através da vacina. A vacina ela não é curativa, ela vai tentar evitar com que a pessoa que seja picada e contaminada pelo vírus desenvolva a doença. Então a vacina é efetiva. Hoje existem muitas dúvidas sobre o tipo de vacina. Na verdade, o que vem acontecendo é que a vacina única era o que se aplicava no Brasil. Então quem toma a vacina única, hoje a Organização Mundial de Saúde sabe que quem tomou, em teoria, está imunizado. Não precisa repetir, não precisa tomar mais essa vacina, porque a vacina ela é de que a gente chama vírus atenuado, isso é, ela tem o vírus da febre amarela de uma forma mais branda. A partir disso aí, ela faz com que o seu sistema imunológico desenvolva os anticorpos, que são seu sistema de defesa, são seus soldados que vão combater o vírus na hora que eles estão entrando dentro do seu organismo. Então a vacina vem para isso, ela te dá uma pequena dose da doença para estimular os seus soldados, seus anticorpos, a atuar em cima do vírus e nocautearem, matarem o vírus. Então a vacina é feita para isso. Quem tomou a vacina, dose plena, não precisa repetir a dose. Hoje está a dose fracionada sendo mais utilizada. Qual a diferença? É a mesma vacina, só com uma quantidade menor de vírus. Não conseguiu se produzir vacina o suficiente para poder atender toda essa magnitude que está tendo, então optou-se por uma forma fracionada, que também existe no mundo inteiro isso aí. Existem regras e países que exigem que você seja vacinado para entrar nele, da mesma forma que as pessoas, os turistas que vêm para cá, dependendo da área onde vão, precisam tomar a vacina de febre amarela. Então existem essas duas formas que o mundo hoje tende a entender de que a forma única de vacina é a forma mais definitiva, que essa forma fracionada pode ser replicada depois de 8, em torno, no máximo 10 anos. Aí sim a pessoa estaria protegida para o resto da vida com essa dose. Qual o grupo que não deve tomar vacina? São grupos de pessoas que podem portar algum tipo de doença ou usar algumas medicações, que nós já vamos dizer, ou realmente as pessoas consideradas mais fragilizadas. Quem são elas? Os recém-nascidos ou crianças abaixo de 9 meses de idade ou as pessoas acima de 60 anos de idade. Essa seria a ordem e orientação da Organização Mundial de Saúde. Haveria alguma necessidade, por exemplo, eu tenho uma neném de 6 meses de idade e queria vacinar. Qual a orientação? Realmente, se não houver saída, isto é, você está indo viajar com o neném para uma área que tem um alto índice de febre amarela, onde realmente só morreu macaco, pessoas foram diagnosticadas realmente através de teste com a febre amarela e você vai levar seu neném para lá. Isso seria ponderado de acordo com o pediatra e juntamente com os pais que são responsáveis para poder ver se existe um risco de levar, de vacinar ou não, o que seria mais viável. Assim como as pessoas acima de 60 anos de idade, que normalmente têm um sistema imunológico, né? São soldados que conseguem atuar contra os vírus um pouco mais vagaroso, um pouco mais lento do que as pessoas mais jovens. E isso poderia dificultar o resultado da vacina, isto é, a vacina que ele toma, sendo essa quantidade de vírus atenuados, um pouquinho de vírus, poderia gerar os sintomas da febre amarela nele. Isto é, ele toma a vacina e dá 2, 3 dias ele começa a ter os sintomas parecidos com isso, podendo ficar só nisso ou realmente desenvolver a doença. Isso tudo também tem que ser ponderado com cada pessoa, com que ela tem de problema de saúde ou não. O intermeio, isto é, de 9 meses até 59 anos de idade, as pessoas sim estariam habilitadas a tomar a vacina, com exceção de algumas pessoas que têm algum tipo de doença ou usam algum tipo de medicação, que a gente vai falar agora. O vírus atenuado que existe na vacina, ele é feito para estimular o nosso sistema de defesa, colocar os nossos soldados para trabalhar e neutralizar esse vírus. Pessoas que têm alguma deficiência nesse sistema de defesa,
portadoras de HIV ou com a doença manifestada, ou pessoas em tratamento de algum tipo de câncer, pessoas usando corticoides por algum tipo de problema respiratório, de pele, articular, durante um longo período de vida. São pessoas que a gente fala que são imunodeprimidas, isso é, tem um sistema imunológico mais precário, mais lento, ele não consegue muitas vezes combater uma infecção mais branda, uma infecção mais boba. Então essas pessoas deveriam realmente consultar o médico que os acompanha para ver se existe a necessidade ou não, mas normalmente não é indicado, não são pessoas que vão estar aptas a receber a vacinação. Olha, mas eu trato de artrite reumatoide, por exemplo, uso corticoide numa dose mais controlada, mas há muito tempo, mas vou precisar viajar para uma área muito endêmica. Isso tudo vai ter que passar por uma avaliação do seu médico para poder ter certeza se você vai ter mais benefício ou malefício tomando a vacina. Há risco de epidemia no nosso país? Existem dois conceitos, surto e epidemia. O surto é quando uma determinada doença, no caso a febre amarela, está com o número aumentado, está com mais casos do que o esperado para aquele período de tempo. E a epidemia é a mesma coisa, o número de casos está mais alto do que se esperado para aquele período de tempo, só que numa determinada região. Então a diferença entre o surto e a epidemia é que a epidemia determina uma região, o surto é generalizado. E hoje o que o Brasil está passando, que se não está completamente definido, a gente sabe que já tem algumas regiões que estão mais afetadas que outras, mas hoje a gente encaixaria mais num surto e não uma epidemia, isto é, ainda estamos mapeando a região por onde está acontecendo a doença. O tratamento da febre amarela é só hospitalar? Não necessariamente. Essa pessoa vai precisar principalmente de um diagnóstico, que muitas vezes vai ser feito através de um exame de sangue específico para tentar descobrir essa carga viral dentro dela. Mas, até que o resultado fique pronto, você tem que passar por um médico para ele te orientar dentro de tudo, te explicar o que pode ser, o que não pode ser, para que você tenha o tratamento adequado que a gente chama com sintomáticos. Isso é igual realmente a gripe. Você tem que se hidratar, tomar remédio para segurar a febre e se cuidar, mas estar orientado para saber o que pode vir, o que pode acontecer caso você tenha uma piora. Mas normalmente esse tipo de tratamento é feito em casa, sob orientação e muitas vezes sob uma supervisão. Quem vai precisar de um tratamento mais específico, muitas vezes em âmbito, a nível hospitalar, seriam as pessoas que evoluem de uma forma mais complicada da doença. Isto é, muitas vezes dentro daquele 15% que a gente colocou, que depois de uma contaminação leve, essa pessoa acaba desenvolvendo um segundo episódio dentro dessa mesma doença, dentro desse mesmo período, fazendo com que a parte mais grave, levando aí muitas vezes alterações metabólicas e de alguns órgãos vitais, precisando de cuidados médicos intensivos, mas hospitalares da mesma forma, para tentar segurar o efeito dessa carga viral toda dentro da pessoa, para que ela não evolua com complicações fatais, até que isso tudo o próprio organismo metabolize e consiga eliminar o vírus e estabilizar a doença. E o que nós, da população, podemos fazer para contribuir para que essa doença não se perpetue? Primeiro, eu acho que vamos comparar de novo a febre amarela com o que a gente sabemos sobre a dengue, sobre o Aedes aegypti. Nós temos que manter tudo limpo, temos que evitar águas empoçadas, temos que evitar sujeira acumulada. Essa época de chuva, muitas vezes aí formam-se poças de água, acúmulo de água em lugares inapropriados. Então, um trabalho conjunto de toda a população, com a parte da prefeitura de cada cidade, para poder estratificar, poder localizar esses potenciais locais que podem proliferar o mosquito. Ponto número 1. O mosquito que está nascendo agora, muitas vezes não tem a doença. Mas a partir do momento que existe um surto ou uma área endêmica que está tendo mais a doença, muitas vezes o mosquito vai lá, pica uma pessoa que não tem a doença, mas ela tem o vírus. Pica essa pessoa, ele já fica contaminado e a partir do momento ele vai lá e pica uma pessoa que não está imunizada, isto é, não tomou vacina, nunca teve contato com o vírus e vai acabar desenvolvendo a doença.
Isso tudo vai causar muito transtorno para essa pessoa, familiar, vai muitas vezes ocupar mais leito hospitalar, muitas vezes sem necessidade. Então nós, como população, temos a obrigação de tomar cuidado com isso tudo. Então é sempre as pessoas que estão vizinhos de algum lugar que tem um mato muito grande, é procurar fazer o roçado, procurar a limpeza adequada, evitar esse acúmulo de água na própria casa, o acúmulo de sujeira, fechar as casas mais cedo, evitar com que o mosquito entre para dentro da sua casa, evitar que você fique exposto também, sem muita proteção, ao final de tarde, ao começo da noite, na rua, propenso para que você seja realmente vítima de uma picada de um mosquito que pode estar infectado pelo vírus e você acabar sendo agraciado dessa doença que ninguém está querendo muito que seja. Espero que você tenha aproveitado, espero que tenha sido bom para você, que você tenha tirado alguma das suas dúvidas, mas basicamente o que a gente teria para falar de febre amarela, que eu espero que tenha ajudado bastante, é isso aí. Uma boa noite a todos, um bom descanso e a gente se vê em breve. Aproveite nossas dicas. Cuide-se, porque você tem um encontro marcado com a gente toda sexta-feira às 21 horas. Saúde Mix, orientação correta por quem entende. Até mais!